na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho dos elementos elásticos. Então, antes de iniciar a aula, deixa aí, né, a curtida, né, clica no joinha no vídeo aí e deixe seu comentário no final da aula para ver o que você achou. E caso queira, né, o PDF dos vídeos novos, estou perguntando, para só escrever aí no chat, né, se acha que é interessante eu colocar os arquivos de PDF para vocês baixarem dos slides. Bom, elementos elásticos, né? Então, ao longo da história, o que que tem? A gente sempre, né, vem aí trabalhando com a mola, né? Ela tem um papel muito importante no desenvolvimento dos equipamentos, né? Então, a mola vai me gerar força, vai absorver essa força, desde uma simples caneta, aquela que tem a ponta que sai para fora e retrai, até naves especiais, os mais diversos formatos, e é isso que a gente vai ver nessa aula, né? Alguns tipos e características das molas, que são os elementos elásticos. Bom, o que é mola? É um objeto que vai dar impulso ou vai resistir, né, ali a alguma peça, né? Então, ou para amortecer algum impacto, ou para reagir a algum tipo de carregamento de força, né? Para imprimir um movimento, né? Então pode ser dobrada ou não. Então isso aí que a gente vai estar vendo e é muito importante, né? Algo que é muito utilizado, que é a mola. Então é um elemento elástico e flexível que ele vai armazenar essa energia mecânica. Então, lá nas físicas, a gente acaba aprendendo, né? Tem energia cinética, que é da velocidade, energia potencial, que é da altura, e a gente tem a energia elástica, né? Que é essa energia da mola, né? Que a gente aprende lá, né? Em mecânica, né? Da nossa física. Então, ela é um elemento único que vai ser capaz de assumir as deformações nela, né? Gerando ali forças ou momento, né, armazenando essa quantidade de energia potencial elástica, certo? Então, as molas, né, a gente separa que ela tem que ter a flexibilidade e a rigidez e a deformação dela, né, que a gente vai trabalhar aqui inicialmente, vamos chamar aqui de flecha, certo? Então, é o que é a energia que ela está absorvendo. Bom, então se a gente pega algo que é simples aqui, ó, um arco, né, arco e flecha. Então eu tenho, ó, a deformação, ele está aplicando a força aqui, ó, que vai vir nesse sentido, né? Aqui está a posição nula. Ele tem essa deformação do arco, né? E também aqui da corda. E a tendência vai ser o quê? Quando ele soltar, enquanto ele está puxando, ele está armazenando essa energia. Essa energia está ficando aqui no arco. E quando ele solta, ela vai retornar. Então, o material, a gente vai falar, tem que ser um material, né, que vai ter uma resistência, e ele, como elemento elástico, ele trabalha no regime elástico. Não posso trabalhar no regime plástico, ele tem que voltar para o formato inicial. Então, né, essa quantidade de energia que vai ser armazenada é devido que a força puxada ali no arco, a carga aplicada, e devido a essa carga tem a distância que ela é puxada. Né? Então, isso aí que vai determinar o quanto de energia vai estar armazenada para depois ela liberar essa energia total, lógico, gerando ali, né, muitas vezes a energia cinética, né, no caso da flecha, que vai dar velocidade a essa flecha. Então, o que é flexibilidade? Né? É a capacidade de um material se tornar flexível, dobrar, curvar, se deformar ali. Então, a teoria física das molas, né? Então, a física clássica pode ser vista como que um dispositivo que armazena a energia potencial, né? Esticando que as ligações entre os átomos de material elástico, né? Então, se a gente tem a lei de Hooke que a gente, né, aprende lá a trabalhar, né? Então é isso, a nossa força, né, que a gente vai ter ali. Então, se eu tenho tração, é positivo, se eu tenho uma compressão, ela é negativa. Então, eu tenho aqui meu sistema de mola parado, a partir de eu aplicar minha força P, ele vai me gerar um delta, né? Que no caso na vertical um Y, essa deformação, então essa mola vai estar armazenando ali uma energia, devido à força e à
deformação ou deslocamento, certo? Então, a rigidez dela, né, ela vai ter ali que é o que? É o que a gente vai designar, né, que a gente chama da constante elástico da mola. Né? Lembra que a gente aprendia lá na física? Força da mola é igual a constante elástica vezes a deformação. Então, se ela tem a deformação nula, zero, a força da mola é zero. A mola não tem nenhuma energia armazenada. Então, à medida que ela for se deformando em cima da rigidez, ela vai estar o quê? Tendo energia armazenada que vai me gerar essa força. Então, as molas são geralmente feitas de aço endurecido. Para quê? Para que ela trabalhe nessa zona elástica. Então, é um material que não pode chegar no regime plástico. Ela tem que retornar à forma inicial. Então, é um elemento único, que eu posso ter uma única mola, ou posso ter elas associadas, ou em paralelo, ou, né, em sequência, né, em série. Né? Então, eu posso ter duas molas aqui em série. Então, se eu aplico uma carga, é como se uma mola tivesse uma deformação, a outra mola uma outra deformação, mas no final é como se fosse uma mola equivalente tendo as duas deformações. Ou em paralelo. Né? Eu tenho as duas como se eu tivesse uma para ter. Então, nessa aqui, ela em série, eu tenho uma deformação maior, porque é como se eu somasse a deformação do A sozinho e a deformação aqui se eu tivesse o B sozinho, né? Então eu tenho a dos dois. Já aqui, né, a força é como se fosse dividida. Se eu aplico essa força P, é como se eu tivesse P sobre 2 de um lado, P sobre 2 do outro, né? Então, neste caso, eu vou ter o que? Mais rígido, né? Então, esse primeiro mais flexível, uma deformação maior para uma carga P, e aqui ela em paralelo vai ser o que? Uma deformação menor para a mesma carga P. E se eu tivesse uma, seria uma única mola, ela intermediária. Então, né, a mola, como a gente falou, né, para a gente saber, é armazenar energia. Então, posso absorver choque, distribuir carga, limitar vazões, porque de acordo com a pressão que tem, eu vou apertar a mola, vou liberar, porque válvulas de segurança, né, válvula de descarga, muitos utilizam molas, né, porque chega uma certa pressão, uma pressão de risco ali no meu vale de pressão, ela vai acionar essa válvula e vai liberar, diminuindo a pressão do meu equipamento. Então, até em brinquedos, né, a gente tem muito em relação a isso. Então, eu tenho diversos tipos, mas separando em dois grandes grupos, é o que? As molas helicoidais, que eu tenho aqui, né, como fosse ali a rosca, né, a hélice dela, e as molas planas, né? Mas os esforços dela dependem do formato, que entre essas a gente tem várias. Eu posso ter tração, compressão ou torção. Né? Então, mola de tração é uma mola helicoidal, né, que é o gancho. As cargas vão ser nesse sentido, ela fechada, essa elongação nula, ela está aqui em contato e ela vai esticando. Só que para esticar, a gente precisa desses olhares, né, para eu estar aprendendo, desses ganchos ali, para a gente estar tensionando. Então, ela em repouso, ela é fechada, tensionou, ela vai esticar, quando solta, ela retorna para o comprimento normal. Então, quais são as características dela? Né? Então, tem aqui ó, o passo de um para o outro. Eu tenho a altura ali, ó, o comprimento dela. Aí eu tenho o comprimento total, já contando os olhares, diâmetro interno e diâmetro externo. Aí eu tenho o diâmetro do meu arame, né, o fio, e o número de espiras, quantas voltas eu tenho ali. Então, esses aí são os componentes da minha mola de tração. E aplicações, né, o mais comum que tem é quem aqui, ó, no pula-pula, né, aqui uma balança, né, também trabalha aí com essa mola, né, os equipamentos de pilates também, então são os mais diversos ali, né, são molas ali, né, de tração para estar tracionando, que é bem similar ali a de compressão, só que o esforço é contrário, né, a de compressão, a minha força, né, vai ser o que? Para comprimir a minha mola. Então, eu vou ter um espaço dela aqui, né? Entre eles. Aqui é uma cilíndrica, aqui cônicas, né? Onde pode diminuir
E as dimensões são quase as mesmas, né? Eu tenho o passo, né? Só que tem essa distância, o diâmetro do arame, o número de espiras, o comprimento da mola, só que agora eu não tenho com olhar, porque como é compressão, a extremidade dela que é importante, né? Aí eu tenho o diâmetro interno e o diâmetro externo. Então, né, aí aqui a extremidade é onde vai estar apoiada. A gente vai ver que para o dimensionamento, esse é o tipo de mola que na próxima aula a gente vai aprender a dimensionar, a gente vai trabalhar com ela. É importante, isso aqui, essas faces contam como espiras inativas. E no caso da cônica, né, de compressão, o que muda é o diâmetro do lado maior, o diâmetro do lado menor, mas aí vem passo, número de espiras, comprimento, diâmetro da mola, tudo igual. E aonde que eu tenho? Até em tênis a gente tem, né? Em bicicletas, né? Amortecedores aqui. E aqui, ó, numa válvula de segurança, né? Como eu falei para vocês, e em vários, né? Outros componentes. Esses são alguns dos exemplos. Uma outra mola que tem é a de torção. Né? Ela é helicoidal ali, mas a gente tem esse ganchinho, ó, as forças vai vir o quê? Nessas orelhinhas, podemos dizer assim, para fazer essa torção. Certo? Então a gente pode ter, né? Eu preciso, como a outra, essa aresta para estar aprendendo. Essa é menor, essa daqui já é um pouco maior, essa é diferente. Então é onde vai estar apoiado o dispositivo para aplicar essa torção. E olha as componentes: passo, número de espira, diâmetro de arame, comprimento, diâmetro interno. Aí aqui eu tenho, né? O comprimento do braço de alavanca, onde vai estar apoiado, e aqui o ângulo entre as pontas, que é o que vai diferenciar ela das outras, né? Assim como olhar, como que tem. Então sempre tem uma pequena diferença de uma para outra. E a aplicação, a mais conhecida é aqui, ó, o pregador de roupa, né? Mas também tem a ratoeira. Existem, né, vários tipos, vários modelos dessa de torção. E as planas, né? Então essas são os helicoidais. As planas a gente tem o feixe de mola, muito em carros, a mola simples, né? Pode ter ali o normal, né? Só que agora tem até uns outros tipos de mola ali também, que seria um trampolim, a mola prato, né? E a mola espiral. Então, o fecho de a mola prato, né? Primeiro aqui, né? Muito utilizado em embreagens, né? Que a gente vai acionar para a gente separar, né? A conexão ali, pensando num carro, né? Do motor para a caixa de marcha, para a gente desconectar, para a gente conseguir passar a marcha, eliminar ali, né? Ou até mesmo um conjunto de freio, né? Então tem vários ali desses tipos, né? Então eu posto ela aqui em conjunto, são como se fosse, podemos dizer, arruelas. Arruelas, né? Deformadas com uma certa inclinação. Então quando vem a carga, ela vai o que? Comprimir todas elas, vão aqui se abaixando e depois vai tender a retornar o espaço normal. Né? Então, ó, diâmetro interno, externo, espessura, altura, né? São os parâmetros dela. Já o fecho de mola, né, é muito utilizado em suspensões, né, ali de eixos rígidos, né, que eu tenho ali um movimento ali para suportar até uma carga maior. Então, trabalha com esforço tanto de flexão quanto ali uma torção, né, diferente da helicoidal, só tem uma torção aqui não. Então, por isso que é muito utilizado em caminhões, né, as caminhonetes maiores, né, tem esse fecho, já que se eu boto uma carga maior de um lado, eu tenho essa torção ali. Então, né, fixado na parte central, outra nas extremidades, que ela vai suportando. Então aqui são várias lâminas, posso ter um quantitativo menor ali de lâminas, né? Então, a extremidade depende, posso ter ela com olhete ou ela deslizante, né? Então depende do que é. Então, as principais aplicações, como falei, são muitos em automóveis, né? Mas de cargas maiores. Então, como foi, posso ter linear, com auxílio, progressivo, parabólico, tem vários modelos ali até o monolâmina, uma única lâmina. A outra, a caracol, né, ou a espiral, né, então é como se fosse ali uma língua de sogra, né? Como funciona a língua de sogra? De um lado vai vir aqui onde você vai soprar e do outro tem esse fio dentro que vai fazer ela desenrolar. Só que aqui, ó, uma parte é presa aqui internamente e uma nessa outra. Muito utilizado em relógios, né? Então, para a gente dar corda, cinto de segurança, né? Que tem aquela trava para enrolar e desenrolar ali. Então, a medida vai puxando, vai saindo, vai travando, depois ela retorna, né? A mola para posição normal. Por isso que eu uso a língua de sopro. Se soprou, vai aplicar essa força, a tendência, lógico,
não é uma mola, é um arame, mas funciona igual, ela ficar toda aberta. Você soltou, ela vai retornar e vai enrolar. Então, olha lá, diâmetro, espessura de lâmina, largura, né? Tudo, número de espiras, né? Vê que é sempre bem parecido, né? Ali as características dela. Então, como eu falei, cinto de segurança, não, até a trena, né? Tinha me esquecido, né? Aqueles negócio de cachorro, né? Ou de crachá, né? Relógios, antigamente aqueles relógios de corda, despertador que a gente tinha que dar corda, a caixinha, né? De joia, né? Que tinha aquela bonequinha que ficava dançando. É esse tipo de mola que tem lá dentro. Então, para a gente selecionar uma mola, o que, que a gente tem que ver? Qual é o espaço que ela vai ocupar? Qual o peso, né? Durabilidade ali que ela vai ter. Então, né? Lógico, são coisas que é importante para a gente estar vendo. Preço, espaço, mas acaba aqui no meio de idade que a gente não considera isso, mas no projeto isso é importante. Né? Então a gente vai buscar ali, né? Primeiro, é tração ou compressão, é torção, como que vai ser o dimensionamento, o que, que eu tenho de espaço. Isso tudo é importante, mas acaba que didaticamente a gente não se aplica tanto isso, apesar da gente, em relação, vai determinar quais são os espaços que eu tenho, qual que é a ocupação dela, qual que, né? Isso aí vai estar nas nossas contas, que é a mola de compressão que a gente vai estar estudando na próxima aula. Então, a dimensão da mola é importante. Aonde vai estar alojado? Aí vem qual é a rigidez, a carga que eu quero que ela suporte, energia ali, qual que é o deslocamento que ela vai estar suportando em cima das forças aplicadas, né, a resistência que ela vai ter em relação a isso, e eu tenho que ter cuidado para não ter instabilidade. Então, em resistência 2, vocês estudam, né? Se eu tenho carga de compressão, por exemplo, ela pode flambar. Então, a minha mola não pode vir a flambar. No caso dela, né, a mola de compressão, que é a mola comprimida. Então, tem que ter certeza que ela vou ter essa instabilidade. Então, durante o dimensionamento, a gente vai ver essas condições. Certo? Então, essa aqui é a nossa aula, né, aqui de uns tipos de elementos elásticos que é aplicado a molas. Então, se você gostou do vídeo, curte aí, né? Se inscreva no canal, que à medida que eu for colocando os vídeos novos, você vai recebendo as notificações. E se acha que é interessante para o seu grupo de amigos ali, compartilhe aí também esse vídeo, né? Lembrando que eu tenho várias outras playlists ali, que são as disciplinas que eu trabalho no curso de Engenharia Mecânica do IFES. Muito obrigado.